duas formas de chegar aos 50 mil por mês mais rápido, tá? Então tem como você fazer de uma forma mais rápida e mais eficiente, que é o que a gente sempre defende aqui. Tem que ter eficiência. Então deixa eu colocar aqui com o numerador, que eu acho que aí fica melhor para a gente poder olhar. Então duas formas da gente poder fazer esse tipo de coisa. Vou colocar aqui em negrito. Show. Então, duas formas de fazer esse tipo de coisa. A primeira, aumentar o ticket médio, tá? Que é o que a gente estava falando. Lembra? O ticket médio influencia diretamente. Se eu aumentar o meu ticket médio, eu preciso de menos clientes. Beleza? Então, como que você aumenta o ticket médio? O aumento do ticket médio ele passa pela revisão da sua precificação, tá? Vale a pena rever a precificação dos seus serviços. Para quem viu a aula número 3 do workshop da Agência 10X, eu falei sobre precificação por lá. Ah, Ricota, eu não vi o workshop. Cara, dentro do Agência 10X tem uma aula só sobre precificação. Então eu pergunto para você, quando foi a última vez que você ajustou os seus preços? Por aqui, deixa eu botar como bullet pointzinho, aqui na Agência Mestre, eu reviso preços a cada 6 meses, beleza? Então, o meu game, por já estar tanto tempo no mercado, eu reviso a cada 6 meses. Se você estiver nos níveis ametista, turmalina ou rubi, sugiro que revise a cada 2 meses. Se você estiver nos níveis safira e black safira, a cada 3 meses. Em níveis, né, no nível diamante, né, que são acima, no nível diamante, a cada 6 meses, beleza? Então, quando a gente fala sobre esse formato, então eu sugiro que você revise a cada 2 meses, a cada 3 meses, se você tiver no Safira ou Black Safira, e se você for diamante, a cada 6 meses. Por que que isso é importante? Porque você consegue incrementar mais facilmente. Lembra que eu falei, para quem que eu estava falando anteriormente mesmo? Foi para o Victor, né? Ele falou, pô, eu já tenho meu valor, já tenho meu valor ali. Deixa eu só botar aqui no grito, antes que eu esqueça, que tava olhando na tela que tava diferente. Eu tenho meu valor de 1.500, sei que tá baixo e tudo mais. Você pode revisar a cada 2 meses, mas nada impede você revisar mensal, tá? Nada impede. Então, quando você tem um nível, quando você tem aquela sensação, igual o Victor, pô, meu preço, meu valor tava muito baixo, poxa, eu acho que tá muito. Aí você vai, revisa mês a mês. Quando você já tá pegando um pouco mais de ritmo, coloca a cada 2 meses, tá legal. Cada 2 meses você vai fazer quase 6 revisões no ano. Então, é uma mudança drástica, né? Então você vai, trabalha meses completos aí tentando botar o preço novo, acostuma com o preço novo e aí depois você faz o aumento. Lembrando que ele vai acompanhar mais rápido também o seu crescimento, porque conforme você vai fechando, o seu custo vai mudando. Custo com equipe, com pessoas e até mesmo o seu salário como dono pode mudar. Lembrando, né, que a cada revisão de precificação você pode alterar o seu preço como, né, o seu preço, né, o seu salário como dono. É bom também dar um incrementozinho. Então, a cada 2 meses aqui, sua agência está crescendo, dá um upzinho no seu salário também na precificação. Isso eu falei lá na aula 3 e também falo no Agência 10X, tá? E aí, o que você tem que ficar de olho, né? O que ficar de olho quando for revisar a sua precificação, tá? Então, o que você deve olhar quando você for revisar? Primeiro, que é o principal, escopo e entregáveis, tá? Nessa linha, eu só vou fazer nessa aqui esse item a mais. Nessa linha do escopo e entregáveis veja se os tempos de produção continuam os mesmos e veja se existem entregáveis novos ou novos a serem adicionados ou antigos a serem removidos.
beleza? Então, quando a gente olha o escopo e entregáveis, a gente precisa entender realmente se os tempos de produção ainda estão corretos, ou seja, se você está gastando o mesmo tempo para fazer esse tipo de produção, ou se você tem mudanças nos entregáveis. Outras coisas que vocês vão ter aqui também, né? Então, cara, quando você for revisar a sua precificação, você vai olhar além do escopo, você vai olhar o tempo de atendimento ao cliente. Cara, isso aqui, esse detalhezinho é muito foda, cara. Porque tem muita gente que não monitora o tempo de atendimento ao cliente. Quem aí monitora o tempo de atendimento do cliente escreve eu. Quem não monitora escreve não, tá? Só para ter uma ideia. Mas assim, quando você fica de olho nisso aqui, é aquela história. Pô, o cliente te chamou no WhatsApp. Você monitora a hora que você para. Ah, vou pegar aqui meu celular, ó, vou responder e tudo mais, não sei o quê. Cara, você monitora isso? Ou quando você vai responder e-mail, você monitora? É um tempo de atendimento. O cliente chama no Slack, sei lá, qual é a ferramenta que você usa, Skype, Teams, a ferramenta aí de, sei lá, de mensagem que você tem. Você monitora esse tempo? Você monitora o tempo de reunião gasto para poder apresentar para o cliente? Esse detalhe aqui precisa estar na sua precificação, cara. A gente descobriu, cara, assim, depois de vários anos, eu falo, não, sou o mestre da precificação, fazendo. Um belo dia a equipe começou, né, a monitorar, e um salve aí para todas as lideranças, não lembro qual foi a liderança que colocou isso, mas colocaram uma tarefa lá no Run de tempo de atendimento ao cliente, reunião, resposta de e-mail e tudo mais. Quando a gente levantou essa informação, eu falei, caramba, velho, eu até falei baixinho, eita, essa bagaça aqui eu não ponho na planilha de precificação, cara. E eu botava um valor total, assim, de reuniões, mas eu não botava o tempo de atendimento de cada área. E aí, pô, cada área gasta ali por mês 1 hora de atendimento entre respostas de e-mail, respostas de mensageiro instantâneo aí, o que você preferir. Pô, 1 horinha ali, o analista gasta, né, tranquilamente. A hora que eu coloquei, o projeto aumentou de custo. Então a gente descobriu um buraco que talvez você aí tá olhando e veio para essa live e fala, caramba, olha, um aperto de parafuso que eu não sabia. Então, esse é o game que eu quero mostrar para você. Às vezes você precisa de um aperto de parafuso. É aqui, é dentro do Agência 10G, você vai descobrir um aperto de parafuso que é importante para você. Então monitore o tempo de atendimento. Se aumentou, ou se você quer intencionalmente aumentar, pô, coloca na precificação primeiro, para depois você poder organizar. Até mesmo aqui, ó, hoje em dia a gente tem uma área de sucesso do cliente aqui na Mestre. Eu preciso botar o tempo do time de sucesso do cliente, senão, né, eu não consigo receber o valor pelo trabalho que está sendo feito. Outra coisa que você tem que colocar, atualizar os impostos. Às vezes a sua carga tributária ela mudou baseado no seu faturamento, tá? Então existem aqui níveis, é importante você falar com o seu contador sobre o nível que você tá, porque às vezes você, do dia para a noite, passou de uma certa faixa de faturamento, a contabilidade vai mandar lá para você um boleto novo de imposto e você nem sabe que você está pagando mais imposto. Às vezes você está colocando lá 6,5 porque foi o que você começou lá atrás, que era o seu imposto padrão, né? E às vezes já está nos 8 e você não colocou na sua precificação. Então fica bem de olho, tá? Uma dica até de impostos que eu colocaria se fosse você se você for ametista, turmalina ou rubi, já considera o imposto de safira. Olha a dica, tá? Então, tá, beleza, né? Às vezes você vai falar, pô, mas o meu preço, às vezes, para minha região, para o que eu tô fazendo é muito alto. Mas pega lá, às vezes, para estar como nível safira, eu tô chutando aqui, o imposto seria 9%. Então, ao invés de você usar 6,5%, que é o que você praticaria aqui no ametista, já põe 10%. Já deixa em 10%. Por quê? Você não precisa se preocupar com o valor total do imposto e o que sobrar vai para lucro, vai para o seu bolso mesmo, tá? Então, fica aqui com uma dica de já usar a faixa de imposto de uma empresa que fatura mais alto, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Sazon do Ricota. Sazon do Ricota. Já utilize uma faixa, né? Já utilize na precificação uma faixa de imposto acima do seu nível atual de faturamento, tá? Então eu diria que isso aqui pode melhorar o seu game, tá? Facilitar com que você não tenha tanto prejuízo, porque o grande problema é quando você salta de nível de faturamento e você tem uma cobrança maior, os projetos que você já vendeu, que estavam precificados com a faixa menor, eles vão ter que pagar aquele imposto, porque é uma nota fiscal,
né? Você vai estar praticando mês a mês, então por isso que é legal você antecipar essa mudança, beleza? Então, esse é o game. O que mais? 12% do faturamento total é imposto. Depende, né, Vitor? Depende ali da faixa do faturamento que você tá. Você pode talvez começar em 6,5%, e aí você falou desse aqui, né, do Safira, que é 12%. Então, tipo, se o Safira já for 12%, quem fatura entre 50 e 200 mil, depende do anexo que você tá, do KNAI que você tá. Se for 12%, já pratica os 12%, já deixa lá na precificação 12%, que aí o contrato, quando você aumentar o seu faturamento mesmo, todos os contratos que são antigos, eles estão pagando aquela faixa e tá tranquilo, beleza? O que mais? Outra coisa, né? Guarde o valor de 13º, considere 13º e férias dos colaboradores, tá? Porque esse aqui foi o meu primeiro grande erro. Às vezes eu conto isso aí, né? Já contei em live, já contei em workshop, que o meu primeiro grande erro foi eu não sabia que tinha o 13º. Quando eu comecei a minha jornada, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha 13º. Trabalhava para uma empresa americana, né? Um brasileiro que morava nos Estados Unidos, cara, ele pagava pra gente igual o modelo americano. Mês cheio, pagava e acabou, não tinha essa lógica, tá? Então, eu não tinha 13º, só que frente à CLT a gente tem que dar 13º e férias. Inclusive, para essa empresa, na época, eu não tinha nem férias remunerado, eu tinha só salário do mês trabalhado. Então, pagava-se um salário mensal mais alto, porque eu não tinha 13º, não tinha férias, e isso era diretamente para mim. Nas minhas férias eu administrava o meu dinheiro, e no final do ano não tinha essa folguinha aí de grana que rola no final, tá? Então, a gente tem que lembrar de guardar o 13º e férias ao longo de todo o ano, né? Então, quando você for precificar, você tem que considerar que o salário das pessoas vai ter um impacto ali no final do ano também, beleza? Outra coisa, você tem que projetar novas contratações. Então, normalmente no custo fixo, né? Então, no custo fixo, você adiciona quem você quer contratar. Pô, eu quero ter mais um vendedor, eu quero ter um RH, eu quero ter, sei lá, uma pessoa de administração para focar na parte financeira, eu quero ter mais um funcionário. Você já tem que colocar na precificação essas novas contratações, beleza?